Então, como foi a minha história com o cabelo? Quando criança, a pessoa era chamada de sarará. Então, sarará a gente conhecia como aquela menina que o cabelo é vermelho. E o Vermelho? vermelho. Às vezes, algumas, o cabelo é amarelo, Sim. mas extremamente crespo. Mas com fio extremamente delicado, extremamente fino. E lugares não existiam para cuidar desse tipo de fio. Quem cuidava do fio era minha avó. Minha avó era descendente de quilombos, né? Minha avó era uma quilombola. Então, dentro daquele conhecimento daquela matriz africana, que minha avó trazia os extratos que tinha em nossa casa, no quintal da nossa casa, para poder cuidar dos nossos cabelos. Então, óleo de coco era feito dentro de casa. A Gente, extração. fenomenal isso. Você tá falando, eu tô imaginando a coisa acontecendo, sabe? Não, e junto com a gente, porque nessa ocasião nós éramos cinco meninas, 5 mulheres em casa, né? Minha mãe e minha avó, 7 mulheres. A Sim, casa todas das... A com casa das cabelo 7 crespo. mulheres. Com exceção de uma irmã que o cabelo muito parecido com o seu. Agradece aí a miscigenação e tá tudo bem. E era uma grande festa quando minha avó pegava o coco para poder fazer o óleo de Olha. coco, trazia a aloe vera para poder tirar a Que é a barba, babosa, né? babosa, exatamente. Muito ver babosa, muito ver óleo de coco. Isso. O abacate, que nessa época onde a gente morava, tinha muitos pés de árvores frutíferas, então minha avó extraía também o óleo do abacate. E isso sempre foi uma grande farra lá em casa. Minha avó também de Santo Amaro. E tudo era na reunião do prato, né, o samba no prato, e esses Que extratos. massa, gente. É uma memória afetiva muito Gente, eu tô aqui, bacana. eu tô isso, sabia? fascinada aqui, tô fascinada. Eu fiquei agora, tipo, ver um desenho assim da E imagem. fez na minha também cabeça. lembrar exatamente esse recorte delas cascando e aquele O processo, coco, e o né? cheiro em todos os lugares da casa. Exatamente. Então, assim, isso sempre foi muito peculiar na minha família. Mas, gente, se eu falar para vocês que um dia eu iria imaginar que iria trabalhar com cabelo, nunca jamais. Pela caminhada que a vida me trouxe. Nessa época, claro, se você extrai óleo de coco, pega o coco para extrair o óleo, se você vai no quintal para pegar uma babosa, é porque você não tem dinheiro para ir em uma loja de cosmético e comprar o produto pronto. Uhum. É muito, muito natural. Então, assim, mãe solo, com 5 filhas, todas com todas as necessidades que nós sabemos quais são. Então, assim, shampoo é algo que era joá. Lá em casa tinha uma árvore, né? Quando eu falo lá em casa, são os arredores, né? Dos vizinhos, que todo mundo tinha alguma plantação. Graças a Deus, há 50 anos atrás, isso era muito natural. Infelizmente, hoje em dia, você perguntar a uma criança o que determinadas árvores e frutas, elas nem conhecem. Mas, enfim, vamos lá. Então, a gente lavava o cabelo com joá. Joá é uma árvore que ela libera uma espuma. E essa espuma, a gente lavava os cabelos, era o que higienizava os cabelos para poder lavar, para poder usuar para lavar, para hidratar esses extratos que estou te falando, para pentear o óleo de coco. Então, a minha infância foi muito voltada a isso, só que eu não sabia que isso era artifícios que a gente usava, eram coisas que a gente extraía da natureza, porque a gente não tinha dinheiro, porque criança, eu acho muito bacana, né? Criança ela não é pobre, ela não é rica, ela não é preta, ela não é branca, ela não é baixa, ela não é alta, ela não é gorda, ela não é orelhuda, né? Orelha de abano, como a gente brincava antes. Criança é criança. Então, tudo isso pra gente era muito divertido. diversão. Muito divertido. E nós fomos crescendo. Chega um determinado ponto que você vai para a escola, então as tranças tinham vários apelidos, mas eu nunca escutei aqueles apelidos. E as outras crianças tinham um cabelo mais maleável, traziam pra gente, porque tudo que minha avó colocava no meu cabelo era voltado com tanto amor, com tanta alegria. E aquela Que lembrança crítica gostosa. que eu trago para minha vida. Aquela crítica, ela não ecoava nos meus ouvidos, não era para mim aquela mensagem. Isso vai trazendo você uma criança fortalecida para você estar nas adversidades do dia a dia. Quantas crianças sararás, né? Que era assim que me rotulavam. Tinha na minha escola, eu era a única. Então, chega um determinado tempo, essa história do nome é bem interessante, né?
você falava o nome errado, né? Você também. Eu não tinha nome. Era Sarará. Era aquela menina que é Sarará. Não tem problema nenhum. E vamos que vamos. E uma infância muito pobre, na minha casa faltava muita comida, muito alimento. 5 meninas, né? 5 crianças 5 precisando, bocas pra 5 alimentar. bocas precisando para alimentar. E eu descubro uma feira, hoje essa feira não existe mais, é a feira de São Raimundo. Hoje ela é o Pátio da Sete. E ali era uma feira que Dos barris do ali? estacionamento dos barris. Sim. Os barris. Essa feira ela não existe mais, mas é uma feira muito rica. Uma feira que tinha uma abundância de alimento. Aí podem estar falando, você está saindo do cabelo e indo para a fome? Não. É porque lá também tinha determinados alimentos que não só alimentavam a nossa fome, como alimentavam os nossos sonhos e alimentava também os nossos cabelos. Aí dali a gente descobriu que você pode colocar banana no cabelo. Naquela época o cabelo ficava sedoso. E quem traz essa vivência é sempre a matriarca, minha avó. Minha avó nasceu em 1911, ela alcançou a Segunda Guerra Mundial e ainda morou em um quilombo. Então, essa sabedoria ancestral, Risco, né? ela traz pra gente, não que você se sinta lá embaixo, muito pelo contrário, você se sente no topo da pirâmide, no topo dessa Que montanha. coisa maravilhosa. Ela sempre soube, sempre falou pra gente, quantas crianças, quantos colegas você tem na escola? E a avó veio de um quilombo. Pois é. Quantas crianças você tem na escola que a gente ainda quara a roupa para a roupa ficar alva? Eu vivi isso. Eu fazia isso com a minha Então, mesma. a dificuldade, ela lhe trazia você em um ato de nobreza e nós sempre fomos os melhores alunos da sala de aula. As pobres, os mais humildes, mas os melhores alunos da sala de aula. Então, nessa feira, a gente descobre que a fome acabou. Porque agora eu podia comer banana, maçã, tinha até uva lá em casa. Isso era maravilhoso. Uhum. O que aconteceu nessa feira na minha vida? O feirante ficou encantado, eu tinha 6 anos na época. Essa criança aqui está perdida? Não, minha avó está ali. Minha avó não estava em lugar nenhum, viu, gente? Minha avó estava em casa. Acreditando que a pessoa né, estava brincando em algum lugar. E tem um determinado momento que eu precisei dizer a verdade. Como essa verdade aconteceu? Eu fiz um acordo com o feirante. Eu lavo os caixotes e o senhor me dá o alimento, porque lá em casa nós sempre aprendemos que a vida ela é uma eterna oferenda. É dando que se recebe. E é recebendo que nós multiplicamos. Multiplicamos tudo que a vida nos oferta. Então, eu me senti injusta naquele momento. Claro que com 6 anos eu não sabia o que era injustiça, né? Eu sabia que os meus ensinamentos é que para você ter algo, você tem que oferecer Isso é algo. algo. Então, dentro desse ensinamento, gente, claro que eu não lavava caixote nenhum. E com 6 anos de idade, ninguém lava nada. Malmente escova os dentes, né? Mas eu acredito que algo tocou no coração daquele casal e que as frutas eu já não pegava mais do chão. Eu trazia as frutas para alimentar o corpo e o cabelo, mas já era da bancadinha, aquelas mais machucadinhas que a gente não Sim. leva para casa, né? Sim. Até hoje. Mas a pessoa chega em casa com a sacola de frutas e aquela avó quer saber de onde é que aquelas frutas vieram. Se você roubou, você vai... Vai ter que Não, devolver. só antes. Antes você vai comer essa sola todinha. Era assim, as ameaças de carinho. Eu ia comer a sola todinha. Enfim, retorno para minha avó conhecer esse feirante. Não sei o que o feirante conversou com minha avó. Só sei que apesar daquele dia em diante eu consegui o vale, que não era night, né? O vale morning, para Sim. poder ir até a E- feira. Uhum. E aí a gente começa a ter contato com outras pessoas, outras crianças. E você começa a ver que a sua caminhada, ela tem... Por que eu estou falando isso também? Porque hoje, eu, a Cris, as Aleis, todas nós estamos presentes aqui. As pessoas acham que nós já estamos prontas e viemos prontas. Não, gente, nós não, ainda não estamos. Estamos em um processo eterno de aprendizado, mas que nós tivemos uma base. E quando eu falo
meninas, a nossa base fortalece quem está do outro lado vendo. E é possível. Se nós chegamos e nós estamos, todos que estão assistindo também podem. Maravilhoso E, você com trazer certeza. isso. Esse pensamento, essa ressignificação, é que eu conversei contigo no elevador. Nós estávamos subindo, né? E eu falei o seguinte, olha, temos que aproveitar esse momento com toda a intensidade e garra possível. Porque, infelizmente, nós sabemos que tem um quantitativo lá fora que não está feliz com a nossa ascensão. Né? Então, mas já que essas portas estão se abrindo, vamos aproveitar. Então, vamos trazer a nossa essência, vamos trazer o nosso passado, a nossa caminhada que é só de conquista, é só de vitória.